Provas e consciência. Todos têm as suas próprias dificuldades na vida. A uns é oportunizada a prova da ingratidão daqueles a quem amam. A outros, a prova dos recursos psíquicos. A outros, a prova relativa à sexualidade e à afetividade. A outros tantos, a prova dos dons intelectuais. É fato, porém, que apesar dos obstáculos encontrados na estrada da vida, o nosso Pai de misericórdia concede a cada um de seus filhos todas as possibilidades reais de si próprios saírem vitoriosos das lutas que fazem parte da vida. Na consciência se podem encontrar os verdadeiros caminhos a seguir. A partir dela, pois, se faz necessário o discernimento individual, indispensável à avaliação das decisões e passos a tomar, nesse ou naquele sentido ou direção. Os que se põem em harmonia íntima, os que levam em conta a condição de espíritos imortais, descobrem invariavelmente as atitudes e posturas geradoras de paz e de felicidade. Agnello Moraes. Então, com essa página reflexiva com relação às provas e à consciência, nós entramos nessa vibração para que a nossa reunião possa acontecer de forma tranquila, em paz, em harmonia, para que todos que estamos aqui presentes, virtualmente, possamos alcançar essa dimensão espiritual da nossa casa, que não é mais física, e se agiganta através das ondas eletromagnéticas, alcançando a tantos companheiros que nesse instante se reúnem conosco. E é na presença de Deus, nosso Pai maior, na presença de Jesus, o nosso mestre modelo, e na presença dos benfeitores espirituais que nos assistem, que nos intuem, que coordenam todo esse trabalho, que aqui estamos reunidos mais uma vez, com muita gratidão por essa oportunidade. Oportunidade essa, Senhor, de reencontrar tantos companheiros que diante do isolamento social se fazem distantes fisicamente. Mas com a tua permissão e com a utilização da tecnologia, temos nos aproximado de uma forma tão íntima que nos sentimos um próximo ao outro nesse momento. Como se estivéssemos na nossa casa reunidos, naquele círculo de pessoas, para estudar o teu evangelho, Senhor. E nessa noite fria, os nossos corações calorosos pelo teu amor, possamos estar aqui reunidos em teu nome, para receber as tuas bênçãos, para aprender um pouco mais do evangelho, e que todo esse conhecimento possa resultar na prática do nosso cotidiano. Quando tivermos dúvidas ou incertezas, nos lembrarmos de todo esse conteúdo e fazermos escolhas mais bem feitas, elaborando a nossa caminhada com fé, com esperança. Jesus querido, que nessa noite de hoje o nosso irmão Edson possa receber a intuição desses benfeitores que nos assistem. Que as suas palavras toquem cada coração, trazendo uma mensagem de fé e de esperança. Que possamos, Senhor, nesse instante também, através da tua presença, alcançar a todos os nossos irmãos que nesse momento se encontram hospitalizados pela Covid, por outras enfermidades, nos hospitais, nos lares, ao relento, nos asilos, onde quer que haja, Senhor, alguém em sofrimento.
que os nossos irmãos que foram destacados em nosso caderno de pedidos também possam ser visitados. Pelos trabalhadores do bem, pelos incansáveis benfeitores. Em teu nome, Jesus. Em nome de Deus, nosso Pai, do nosso querido patrono, Júlio Xavier, nós pedimos a tua permissão para darmos por iniciada a nossa reunião nesta noite abençoada de hoje. Graças te damos, Senhor, que assim seja. Então, meus irmãos, para quem chegou aí durante a prece, meu boa noite, nossas boas-vindas. Vamos passar então a palavra para o nosso irmão Edson, pedindo a Gustavo para liberar o som para ele aí. Muito boa noite Edson, a todos. boa noite. Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. Mais uma vez, temos a enorme satisfação de estarmos com o Mestre Jesus, subindo mais. Hoje nós vamos falar sobre os bem-aventurados aos aflitos, porque serão consolados. Segunda das bem-aventuranças do Mestre Jesus, nos levando a todos a subir a montanha junto com ele, na realidade, a montanha da nossa elevação, do nosso crescimento. As bem-aventuranças estão no Evangelho de Mateus e também algumas delas no Evangelho segundo o Espiritismo. A bem-aventurança dos aflitos está em Mateus 5, no Novo Testamento, e também no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, coincidentemente, onde fala bastante sobre o assunto que vamos abordar hoje com Jesus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Vejam bem, Jesus, na sua eterna caminhada entre nós, foi nos deixando as bem-aventuranças, os conselhos de felicidade que representam a necessidade de cada um de nós de crescer, de evoluir. Essa bem-aventurança nos remete, como todas elas, a uma virtude, a virtude da resignação, que é o ato, o efeito de resignar-se, submeter-se pacientemente aos sofrimentos da vida. Toda bem-aventurança revela, então, uma virtude, e a de hoje nos remete, nos chama a atenção à virtude da resignação. No estágio de planeta que nós vivemos, no estágio de espiritualidade em que nos encontramos todos na Terra, precisamos a necessidade de bem sofrer, a necessidade de saber enfrentar os nossos sofrimentos. E quem é que não tem sofrimento? Quem é que não sofre? Quem é que não tem aflições, agonias? Nesse momento em especial em que nós estamos vivendo uma sublime agonia, temos que dizer assim, porque ela veio para nos chamar a atenção, para nos unir mais, para que nós nos aproximemos, embora distantes fisicamente. As aflições que estamos vivendo são mais uma das provas colocadas à humanidade para saber quem vai ser resignado suficientemente e paciente para superar mais essa provação. A aflição gera sofrimento, tristeza, contrariedade e desperta racionalmente o desejo de sair dela quanto mais, porque ninguém quer ficar sofrendo
Todos nós temos instintivamente a necessidade de avançar, de sair do lodaçal dos nossos sofrimentos, das nossas dívidas, das nossas dificuldades. Por isso que ninguém quer sofrer, embora muitos de nós, ou a maioria de nós, necessita de sofrer. Por isso que está aqui, neste mundo de expiação e provas. É impossível estar, ao mesmo tempo, aflito e feliz. São situações contraditórias, são situações paradoxais, e nós precisamos escolher. O que queremos? Em aflição, em sofrimento, ou buscarmos a felicidade com resignação pelos nossos sofrimentos. Essa é a necessidade de recomendações de Jesus no Sermão da Montanha. Aflição. As aflições são oportunidades evolutivas a serem aproveitadas para o desenvolvimento interior quem sofre, do sofredor, do aflito. Elas são a pedagogia da dor, a pedagogia para a dor, para nós aprendermos a ser melhores, para apagarmos as nossas dívidas anteriores e muitas presentes. A dor não gera felicidade, é apenas um instrumento, um caminho construtor dessa felicidade. Vai depender de nós como vamos utilizar as pedras encontradas no caminho. Dependerá da reação de cada um de nós. Resignarmos-nos, não revoltarmos-nos e termos fé. Absolutamente termos fé. Que cedo ou tarde essa aflição passará. Essa aflição que enfrentamos, esses sofrimentos, essas angústias, neste momento em especial, nós temos que ter sempre em nossa mente que são e serão passageiras, como todas as aflições que enfrentamos na nossa caminhada através da reencarnação preciosa que Jesus nos permitiu reviver. E nos conselhos de Jesus, nós temos resoluções iluminadoras, onde ele disse em Mateus 38-40, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, para não se opor ao malvado. Pelo contrário, ao que te bater na face direita, vira-lhe também a outra. E ao que deseja levar-te a juízo para tomar-te a capa, deixa-lhe também o manto. São conselhos, resoluções iluminadoras que Jesus deixou há 2000 anos atrás e que a humanidade ainda reluta em aprender, em entronizar. Então, no passado, antigamente, havia na era mosaica, na era dos humanos primitivos da era de Moisés, tínhamos a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Já com a segunda revelação, com a revelação de Jesus, com a doutrina do Mestre Jesus, ensinou-nos a ter novas atitudes, a não buscar a vingança irracional, mas a agir com uma outra consciência, mais amorosa e evolutiva. Diferentemente da primeira revelação, que foi necessária trazer por Moisés, a humanidade que vivia naquela época, de pessoas rudes, pessoas ainda com baixíssima evolução espiritual,
haviam essas promessas ou essas consequências da necessidade do olho por olho, dente por dente, para amedrontar aqueles que ainda estavam renitentes em crescer, em avançar. Já na segunda revelação, na doutrina cristã, Jesus veio para trazer-nos outra mensagem, mensagem de amor, mensagem de novas atitudes, de mais consciência, menos irracional como antigamente. E agora, na terceira revelação, que é a doutrina espírita, diz-nos em resumo: se queres a luz, ilumina-te a ti mesmo. Esse é o conselho básico da doutrina espírita. Queremos consolação? Vamos consolar. Queremos nos livrar das nossas aflições, das nossas dores, dos nossos sofrimentos? Vamos ajudar a quem sofre. Vamos ajudar a quem está em aflição. E, para tanto, é necessário que nós tenhamos resignação. A palavra-chave para crescer, para nos livrarmos dos nossos aflições, dos nossos sofrimentos, é resignação, que é a virtude consoladora que Jesus nos promete em mais essa bem-aventurança. No segundo degrau da subida da montanha da nossa evolução espiritual. Temos mais a aprender com as lágrimas do que com os risos, com os sorrisos. Essa expressão mostra que nós, quando estamos sorrindo, não nos detemos, não nos preocupamos em aprender. Nós, infelizmente, ainda estamos num estágio que só aprendemos com o sofrimento, com a dor, quando não estamos sorrindo. Esse é um paradoxo ainda da situação atual da nossa humanidade imperfeita. E nós temos que lutar para vencermos resignadamente e conseguirmos entronizar em nossas mentes, em nossas vidas, em nosso espírito, essa virtude consoladora da resignação, aprendendo definitivamente a saber sofrer, a saber enfrentar sofrimentos com fé, com paciência, com resignação. Para que nós possamos crescer, evoluir espiritualmente, moralmente, nós precisamos, nessa resignação, aceitar as situações que enfrentamos, que a vida se nos impõe, que nós mesmos construímos na nossa caminhada do passado e muitas vezes ainda mantemos na caminhada presente. Acontecimentos que não podem ser evitados ou irremediáveis precisam ser aceitos com o passar do tempo entre nós. Nós insistimos, cabeça dura que somos ainda espiritualmente, em não vencer as nossas dificuldades e ainda não entendemos ou não queremos entender essa necessidade de superar aquilo que tem que ser superado. E quem não sabe fazer isso sofrerá muito mais. Aquele que não consegue ter esse entendimento vai sofrer ainda muito mais. Há uma frase de um filósofo antigo, desconhecido, que foi repetido muitas vezes, principalmente pelo escritor francês Marcel Proust, que diz que o tempo é o senhor da razão. E nós precisamos, então, aprender com o tempo, dar tempo ao tempo para que as coisas aconteçam e sermos, então, pacientes, resignados e esperar tudo passar. O tempo, definitivamente, é o senhor da razão. Ele é que vai nos dar a possibilidade de conhecermos uma nova era para as nossas vidas. A resignação é essa virtude que nos faz aceitar o que não pode ser mudado. Então, precisamos viver resignadamente, porque tem certas coisas que momentaneamente não podem ser mudadas. Nós temos que ter esse entendimento para
crescer, para definitivamente evoluir. E a seguir, nós ainda precisamos de ter a sabedoria, convivência e sabedoria com as dores, com as nossas dificuldades. A vida não se constitui apenas em sofrimentos, mas é preciso saber conviver com as dores e dificuldades. Essa é a sabedoria da dor. É a sabedoria pela dor. Parte do mundo de provas e expiações em que vivemos. Aprender com a dor. É necessário aprender a resignação, que não se dá com palavras, apenas com emoções, com ações. Joana de Ângeles tem uma obra especificamente sobre a dor, sobre a necessidade de nós entendermos a dor como amiga, como aquela dor que nos está ajudando a vencer as nossas dificuldades, a caminhar entre tantas dificuldades que a vida se nos impõe, que na realidade nós mesmos é que construímos. Lembremos, portanto, sempre também dos conselhos de Joana de Ângeles, para que nós tenhamos a dor como uma amiga. Muito difícil isso. Ninguém quer a dor como amiga. Eu sou por exemplo, que assim que tenho a primeira dor, corro ao remédio e quero me livrar dela. Isso é natural do ser humano. Mas, mesmo com toda a medicação, com toda a tecnologia da medicina atual, que nos ajuda a retirar a dor, nós precisamos saber enfrentar com sabedoria a dor que nos bate à porta. Logo a seguir, nós temos uma palavra muito moderna, embora muito antiga, já muito utilizado modernamente, que é a resiliência. Resiliência é essa capacidade de se poder enfrentar fortes traumas, passados e presentes, porém, sem nos entregarmos. Isso é o significado psicológico, moral, espiritual de resiliência, que é um ensinamento vindo da ciência da física, e desde 1824 foi entronizado nos dicionários, também com o sentido dessa necessidade de nós termos a capacidade de enfrentar os traumas. Isso é resiliência. Resiliente, então, é aquele que tem essa força de enfrentamento. Saber passar pelos sofrimentos, pelos traumas, por todas as dores que enfrentamos. Aprender com a dor é ser resiliente, é saber enfrentar as dores com paciência. Fazer do infortúnio uma reversão para conseguir crescer. Reverter o quadro. Não ficar remoendo os nossos infortúnios, os nossos sofrimentos, as nossas dores, porque quanto mais nos rebelarmos, mais nós vamos ficar doloridos e envolvidos nos nossos sofrimentos. Resiliência ainda torna as pessoas mais capazes de ter uma forte estrutura espiritual, mais desenvolvida. Aquele que tem a possibilidade de ser resiliente, né, a capacidade de enfrentar com resiliência as suas provações, normalmente são pessoas mais bem estruturalmente espiritualizadas. São desafios que se impõem à nossa vida, à nossa reencarnação presente, a todo momento. Queremos avançar, somos testados a todo momento nessa capacidade de nos estruturarmos e reestruturarmos firmemente para a evolução. O comportamento moral é o grande basilador do progresso evolutivo. Vejam bem, nós muitas vezes não temos a estrutura suficiente, muitas vezes nós nos desestruturamos porque a dor é muito grande. Cada um de nós sabe onde aperta o seu calo, onde já apertou, e muitas vezes esse calo dói, e dói muito. Mas nós estamos aprendendo com Jesus, aprendendo com a doutrina espírita, a necessidade
de sermos resilientes, de termos um comportamento moral diferenciado para que a gente saia desse lodaçal que ainda sobrevivemos, ainda vivemos na fase atual da presente reencarnação. Saber esperar sem desesperar é outro conselho que se dá em termos de necessidade de crescimento evolucional, crescimento espiritual. Saber esperar, ter paciência, não desesperar. Isso significa a sabedoria de esperar. Muitos de nós é ansioso, o mundo hoje é de eterna ansiosidade, nós queremos tudo rápido, tudo para ontem, e isso é falta de sabedoria ainda, imaturidade do ser humano. Quem não tem capacidade de esperar, se desespera. Como diz aí no texto, quem não tem capacidade de espera, se desespera. Resignar-se é a espera em paz. Quando nós sabemos esperar, nós temos paz de espírito, nós temos paz em espírito. Paz é uma ciência. Sabe? A ciência da paz é a paciência. Para fazer um trocadilho, né? Virando logo a página, nós vamos ver aí. Paciência quer dizer paz mais ciência. Vejam bem, pode parecer uma brincadeira, mas prestem bem atenção na palavra paciência. Paz mais ciência, que é a maneira de manter a paz na nossa vida. Então, saber esperar para não desesperar. Ter paciência para ter paz mais ciência, ou paz de consciência. Tudo isso a gente brinca muito com as palavras, mas as palavras dizem muito quando a gente presta atenção a elas. Elas estão aí, foi nos inspirado por Deus, pelo Criador, para que nós, a partir de certas palavras, nós possamos entender que estão sendo dito a nós coisas que muitas vezes a gente não prestou atenção. Eu até pouco tempo não prestava atenção nessa palavra, paciência. Eu sou, como muitos de nós, ainda muito impaciente, porque a paz e a ciência ainda estão longe de quem está nesse mundo de expiação e provas. Portanto, se nós queremos um mundo de regeneração, se nós queremos sair deste mundo de expiação e provas, se nós queremos nos candidatar a uma fase nova da espiritualidade na nossa caminhada de reencarnação, nós temos que construir essa paz, fazer essa paz ser uma eterna ciência, isto é, ter paciência. No capítulo 5, no item 12 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, fala-se sobre as dívidas passadas e presentes. Então eu peço, ou eu lembro a todos que quiserem, lembrem muito de voltar ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o resumo de praticamente de todo o conselho de Jesus nas bem-aventuranças. E essa resignação também nos remete à lei de causa e efeito, que a doutrina espírita tanto nos fala, a famosa lei do retorno, a famosa lei a lei áurea do espiritismo, que diz que tudo que vai volta, que explica o motivo das grandes aflições da humanidade, quando fatos passados originam os acontecimentos que geram sofrimentos na vida presente. Nós sabemos disso. Muitas vezes nós não queremos saber, não queremos prestar atenção no porquê das nossas vidas, dos nossos sofrimentos, das nossas aflições. Mas isso não é rígido, né? Como diz aí, inflexível. O modo de viver presente pode alterar os fatos passados. Isso diz, então, que depende de nós fazermos uma modificação até na lei de causa e efeito. Se nós
reencarnamos para enfrentar determinados problemas, determinados sofrimentos, aflições, para pagar dívidas do passado, nós podemos, sim, nós podemos alterar esses fatos do passado com uma vida preciosa, com uma vida cada vez mais aplicada aos conselhos de Jesus. Dependerá, então, do nosso bom ou mau uso do livre-arbítrio. Deus nos deu, quando nos fez reencarnar, pela primeira vez, a inteligência e o livre-arbítrio. E muitos de nós, sabendo disso, tendo toda essa preciosidade que nos diferencia dos animais, muitas vezes não queremos utilizar a nossa inteligência ou menosprezamos a lei, o benefício do livre-arbítrio, que nos dá a chance de diferenciar o bem do mal. Essa resignação que nos remete à lei de causa e efeito deve ser ativa, deve ser uma submissão paciente, uma submissão bastante meditada nos ensinamentos de Jesus, para que nós não nos percamos na oportunidade, muitas vezes exclusiva, de estarmos aqui na Terra reencarnados, para a chance de passarmos para uma nova fase, para um novo momento de vida, para um novo mundo de regeneração. Portanto, nós devemos, sim, lembrarmos daquela necessidade de nos esforçarmos para construirmos essa regeneração íntima. Só teremos um mundo interno e externo de regeneração, que quer dizer nascer de novo, quando nos esforçarmos efetivamente com ações e emoções que se distanciem do atual mundo de provas e expiações em que vivemos. Vamos perguntar a nós, o que estamos fazendo para sair desse mundo de expiação e provas? O que precisamos fazer para definitivamente colocarmos os nossos pés no mundo de regeneração? Não é um planeta simplesmente novo, materialmente falando. O mundo de regeneração que nós estamos nos candidatando, nos habilitando, está muito dentro de nós e depende exclusivamente de nós, do nosso esforço em domarmos as nossas más inclinações, como diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa regeneração íntima é igual ao mundo regenerador que todos nós queremos. Todos nós vivemos, olhamos para este mundo e nos espantamos com tudo que está à nossa volta, com tanto sofrimento, com tanta dor. Mas perguntemos a nós mesmos, o que nós estamos fazendo para nós próprios nos regenerarmos, nascermos de novo, nascermos nesse mundo de regeneração que Jesus nos promete, né? Que precisamos galgar definitivamente, sair desse lodaçal, desse atoleiro, desse pantanal infecto, sofrido do mundo de provas e expiações. Não é muito bom ficar por aqui. Ninguém quer ficar num mundo de prisão, de sofrimentos, de dores, de misérias como estamos vivendo. As pandemias que estamos vivendo, né? A situação de enfermidade que estamos vivendo, nos chama atenção o tempo todo para a necessidade de paciência, de resignação, de resiliência, de mudança, de esforço por sairmos pacientemente da situação em que nos colocamos, que não foi à toa. Só temos aquilo que merecemos, só colhemos aquilo que plantamos. Então, agir para o bem e pelo bem. Esse é o nosso esforço pessoal, familiar, como sociedade, na sociedade, para sairmos desse mundo de expiação e provas que estamos vivendo. Podendo, então, fazer desse esforço uma regeneração plena, necessária
a nos candidatarmos ao mundo regenerador. Façamos por onde isso acontecer, então agindo de tal forma que nossas aflições se tornem em atos de resignação consciente, serena, de esperança e de fé em um mundo melhor, em um momento melhor que Jesus nos promete desde 2000 anos atrás, lá no Sermão da Montanha, como se nós estivéssemos lá ao pé do Mestre, ao pé daquele monte, subindo com ele, nos dizendo para termos todo esse tipo de resignação, resiliência, paciência, calma, fé e esperança, consciente de que tudo que enfrentamos de sofrimento vai ser necessário e vamos definitivamente conseguir passar. Façamos, então, por onde isso acontecer, agindo de tal forma que essas aflições se tornem resignações passageiras, conscientes, cheias de esperança e de fé. Obteremos, assim, a consolação prometida por Jesus. Vejam aí que começa a se multiplicar aquele olho choroso que estava no canto da tela e é trocado por um olho já sem sofrimento, já mostrando uma situação emocional diferenciada daquele que sofre. Para concluir, nós vamos aqui trazer a palavra de Leon Denis, que foi um dos luminares da codificação, um dos contemporâneos de Kardec, no momento da codificação, quando ele escreveu no livro No Invisível: assim cria o homem para si mesmo o bem ou o mal, a alegria ou o sofrimento. Em si mesmo está gravada a sua obra, visível para todos no além. É por esse admirável mecanismo das coisas, simples e grandioso ao mesmo tempo, que se executa, nos seres e no mundo, a lei de causalidade ou de consequência dos atos, que outra não é, senão o cumprimento da justiça. Fica aí, então, a mensagem final de Leon Denis, para que nós possamos construir definitivamente o bem em nós e em torno de nós, para sairmos vitoriosos da nossa caminhada espiritual, saindo definitivamente do mundo de provas e expiações e nos candidatarmos definitivamente a colocarmos os nossos pés num mundo de regeneração, que é um mundo um pouco mais feliz, menos envolvidos como estamos em sofrimentos e provas. Fica aí, então, a nossa mensagem de hoje, lembrando a mensagem de Jesus de consolação, que a segunda das bem-aventuranças nos dá a todos nós. Ficamos todos com Jesus. Muito obrigado. Excelente conteúdo que o Edson nos entrega na noite de hoje, bastante apropriado para esse momento difícil que nós estamos vivendo. Não vou dizer ruim, porque é um momento necessário, um momento de ressignificação, um momento onde nós todos estamos aproveitando, uns mais, outros menos, a oportunidade de aprendizado. E o Edson nos entrega esse conteúdo excelente para que nós possamos acessar nas nossas aflições, no nosso cotidiano, quando muitas vezes a gente se depara com Acho que a Miriam caiu. Estou muito grata. Repete, Miriam, por favor, que teve uma interrupção de alguns segundos. Repete o que você falou. Não, eu
eu quero agradecer a oportunidade desse conteúdo que você nos entregou na noite de hoje, e dizer que para mim foi muito útil, né? Porque muitas vezes a gente se pega diante de tantas informações, nessa chuva de informações, muitas vezes negativas, a distância da família, né? A distância daqueles que convivem com a gente no dia a dia, e você nos entrega um conteúdo excelente que nós podemos acessar nesses momentos de aflição, para que a gente possa se enriquecer de paciência, que a gente possa se enriquecer de resiliência e possamos ressignificar toda esse momento difícil num momento de aprendizado, num momento onde a gente possa realmente colocar os ensinamentos do Mestre Jesus na nossa caminhada. Eu tenho certeza que cada um de nós aproveitou bastante, né? Eu queria pedir ao Gustavo para liberar o som do Marcelo, para ele trazer para a gente uma informação interessante da nossa casa com relação à evangelização virtual, que é a novidade aí do dia, da semana. Marcelo, cadê você? iPhone Marcelo. Oi, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, todos os amigos. Quero avisar a todos vocês que, graças a Deus, essa semana voltamos com a evangelização infantil. Eu e a Alessandra, que me ajuda na evangelização, lá no CAF, no sábado, ela também me ajuda no Júlio Olivier, às quartas-feiras à noite. Então, se Deus quiser, depois dessa pandemia, todos vocês que têm filhos, nós vamos continuar, podem trazer. E agora, nessa pandemia, nós conversamos e conseguimos nos organizar para termos as crianças também de volta. Então, foi muito bom. Nós fizemos a primeira evangelização ontem, com 3 crianças. Amanhã eu vou falar com uma, e tem mais algumas para eu entrar em contato. Então, se vocês tiverem alguma crianças e quiserem entrar em contato, a idade mais ou menos de 6 anos, né? E vai até 12, 13 anos. A gente não quer fazer nada que crie mais uma atividade para eles, né? Porque já estão estudando em casa, fazendo prova. Então, a gente faz uma videochamada bem curtinha, tipo 5 minutos, 10 minutos no máximo, e estamos fazendo um trabalho muito bom. E só para adiantar para vocês, nós no CAF a gente vende, né, esses produtos, a geleia, agora o café, e nós pedimos a essas crianças para fazer um desenho. Eles vão fazer um cartão que vai ser enviado com forma de gratidão para todas essas pessoas que adquirem esses produtos. Essa criação. A Eloá já nos enviou o desenho dela hoje. Foi super rápida. Em breve eu vou mostrar para vocês. Muito obrigado a todos pela atenção. Boa noite. Um grande abraço. Muito legal, Marcelo. Parabéns por esse trabalho. Nesse momento aí que as crianças estão precisando de atividades, é mais uma contribuição, né? Lógico, sem cansar na atividade de rotina deles da semana, e também sem deixar que essas crianças se afastem, né? Da casa espírita, do caminhar com Jesus. Então, são atividades lúdicas, mas que estão integrando as crianças, né? Nessa prática do conhecimento evangélico. E foi muito bacana essa iniciativa. Nós estamos aí todos aprendendo nesse momento de pandemia. A medicina está aprendendo, a ciência está aprendendo, nós estamos aprendendo também, enquanto casa espírita. Estamos nos reinventando, cada um de nós está fazendo a sua parte. Eu acho que tem sido muito legal. Nós estamos aí aproveitando a oportunidade. A nossa casa se reúne às quartas-feiras com essa reunião pública. Às segundas-feiras nós temos o nosso culto virtual, que é o nosso grupo que já se reunia
toda segunda-feira, tem sido muito legal também, muito bacana, um encontro caloroso, fraterno. E às quintas-feiras nós temos o ESD da mediunidade. Quem quiser participar, lá no nosso grupo de WhatsApp, a gente sempre coloca, o Edson coloca lá, o Gustavo, toda semana, o link da reunião. E aos sábados nós temos a nossa mocidade, que também está se reunindo virtualmente, em parceria com o Grupo Espírita Pedro e o Vicente de Paula e o Lar Francisco. Então, está acontecendo esse movimento dos jovens também. Então, a nossa casa está de portas abertas, mesmo que virtualmente, numa reinvenção, uma ressignificação, para que a doutrina espírita não fique esquecida, para que nosso movimento se aconteça, né? E nós, mesmo em casa, possamos estar conectados, possamos estar ligados a Jesus. Lógico que cada um de nós, e aí aqui eu faço uma propaganda muito especial para que a gente possa, quem ainda não instituiu o culto no lar, que institua, e aqueles que já fazem o culto no lar, né? Já estão se conectando com Jesus, e nós estamos acrescentando esse trabalho aqui para que a gente possa suportar esse momento difícil, mas necessário e que vai passar. Então, estamos caminhando para o final da nossa reunião. Vamos agora, então, nos ligarmos em conexão com Jesus. Marcelo está falando aqui, conversando com o Tabata aqui no bate-papo, né? Dizendo que o Bernardo adorou a evangelização, Marcelo dizendo que ficou muito feliz. Então, vamos aproveitar esse momento de gratidão, de felicidade, de reencontro, de conteúdo tão rico que nós tivemos a oportunidade de receber hoje do Edson, e vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, como a gente faz sempre ao final de cada reunião, trazendo Jesus para bem próximo da gente, nessa proposta de nos aproximarmos dele, no real sentido, fazendo com que os seus ensinamentos possam ser a nossa meta, possa ser o que norteia o nosso caminhar aqui na Terra, que possamos, com muita gratidão, dizer da nossa alegria, da nossa felicidade, desse encontro da noite de hoje, com esse conteúdo tão rico, tão propício para nos enriquecer na caminhada do dia a dia. E lembrando desse mestre querido que nos traz a proposta do amor, do amar ao próximo como a si mesmo, do perdão das ofensas, desse caminhar buscando a nossa ressignificação, a nossa reforma íntima, a nossa transformação. Somos criaturas que jornadeiam há milênios como espíritos em evolução. Ainda temos muito a melhorar, muito a caminhar. E nós entendemos que a doutrina espírita, que todos abraçamos como caminho, é uma proposta segura e feliz para caminharmos com Jesus. E assim, Senhor, que nesse momento todos os lares aqui representados possam estar em conexão, recebendo a Tua presença, a Tua luz, as Tuas bênçãos de amor, fortalecendo a nossa fé, nos encorajando a caminhar, fazendo com que sejamos resilientes diante das dificuldades e possamos olhar tudo isso com um olhar de esperança, com um olhar de verdade, com um olhar de certeza de que tudo passa. Que tenhamos paciência para compreender o tempo no seu real significativo de entendimento
e de aprendizado. O tempo certo das coisas acontecerem e não o tempo que nós queremos que tudo aconteça. E assim, Jesus querido, com o nosso coração cheio de gratidão e de alegria, nós chegamos ao final da nossa reunião. E agora teremos a nossa irmãzinha Paloma, que fará a prece de Cáritas. Logo após teremos o passe virtual. Poder e bondade. Dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, o doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve reformar. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.
Queridos irmãos, todos foram beneficiados por esse passe. Uma energia muito forte. Quem é médium sabe, os médiuns da casa têm referido que na hora do passe virtual eles conseguem perceber uma vibração muito forte, atingindo a cada um de nós positivamente. Então fica aqui o nosso desejo de que todos tenham sido beneficiados, todos os lares tenham sido visitados, e que a reunião de hoje tenha acrescentado, como acrescentou para mim, para cada um de vocês, bastante informação positiva para nos enriquecer nos momentos de dificuldade. Então, quero aqui me despedir de todos, desejando muita paz, muita luz, agradecendo ao Gustavo pelo suporte que ele tem nos dado, agradecer ao Edson pela sua participação na noite de hoje, agradecer a cada um de vocês que aqui esteve conosco, abrilhantando o nosso trabalho, a nossa casa.